Mateus, capítulo 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, que as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Agora vamos ler em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E vamos ler mais um versículo em Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Versículo 25. Portanto, isto é, Cristo, pode também salvar perfeitamente todos, isto é, os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Eu vou ler o versículo de novo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, estes versículos que eu gostaria de ler. Então nós temos aqui em Mateus capítulo 7 uma história muito conhecida, um relato muito conhecido do Senhor Jesus Cristo no Sermão da Montanha, sermão bem conhecido, onde muitas verdades impressionantes vieram à tona pela boca do próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui em capítulo 7, ele se serve desta comparação para ensinar verdades importantes, das quais eu gostaria de me servir hoje de noite para aplicar no Evangelho. Pois realmente temos verdades aqui que vão muito de encontro a nós que estamos aqui hoje de noite. Ele se serve de duas figuras aqui. A figura de dois construtores. E lemos que estes dois construtores, ambos, fizeram uma casa. Construíram a sua casa. Até uma certa altura parecia que ambos tinham tudo em comum. Ambos tinham o desejo de construir aquela casa. Ambos construíram a sua casa. Externamente, aquela casa foi construída, foi erguida, e parecia ser tudo em comum entre as duas casas que foram construídas. Mas algo nos é revelado nesta passagem, que
que eu gostaria de destacar hoje de noite. Havia uma diferença na construção destas duas casas. E talvez você, ao prestar atenção na leitura, percebeu qual foi a diferença. A diferença entre as duas casas estava no alicerce. No alicerce. Uma das casas havia alicerce. Uma das casas, conforme lemos em Lucas capítulo 6, também uma passagem paralela, o construtor cavou fundo e construiu a sua casa sobre a rocha. Um alicerce firme, um alicerce sólido. E sobre aquela base, ele ergueu a sua construção. Mas temos o outro. E deixa bem claro que não houve uma preocupação em relação ao alicerce da casa, pois ele construiu a casa sobre a areia. Ele não cavou fundo como fez o outro. Ele não procurou a rocha para firmar a sua casa. Não, ele construiu sobre a superfície, sobre a areia. Ele ergueu a sua construção. Então, você pode perceber, está bem claro aqui nessa passagem, a diferença entre as duas casas estava no alicerce. Uma tinha alicerce, outra não tinha alicerce. O que eu gostaria de transmitir com isso hoje de noite para nós aqui, para a nossa meditação? Me servindo da figura da casa. Eu não quero saber, prezado ouvinte, não nos interessa realmente se a sua casa tem alicerce ou não. Eu tive a experiência de ter um vizinho que ele não se preocupou com este assunto de alicerce na casa. Mas o que eu gostaria realmente de perguntar hoje de noite para a sua reflexão: qual é o alicerce da sua vida? Qual é o alicerce da sua vida? Como disse um homem escrevendo num livro, todos nós, cada um de nós, eu, você, qualquer pessoa, nós estamos edificando para a eternidade. Para a eternidade. Nós estamos construindo nas nossas vidas para a eternidade. Por isso eu faço a pergunta hoje de noite: qual é o alicerce da sua vida? Nós temos lido aqui nesta passagem que chegou aquilo que se prevê que chegue no decorrer de qualquer família, qualquer casa neste nosso mundo. Uma tempestade. Os dias de chuva intensa, os dias de inundação, chegou para essas duas casas. O dia ruim de tempestade. E você logo vai pensar, mas aquela casa que estava com o alicerce firme, no dia em que veio a tempestade, o que aconteceu para aquela casa? Nada. Porque ela tinha o alicerce junto à rocha. Um alicerce firme. As correntezas. O vento forte. Há muita chuva. Em nada influenciou. Por quê? Porque diz a passagem, estava edificada sobre a rocha. Um alicerce inabalável, que não moveu com a casa diante da pior situação. Mas você pôde perceber também
que a mesma tempestade, ela chegou para a casa que estava edificada sobre a areia. E nós lemos aqui na nossa passagem que diante da tempestade, do vento, da chuva, que também atingiu esta outra casa, o que nós lemos? Será que ela ficou de pé? Não, nós vemos que ela caiu. E foi grande, grande a sua queda. Prezado ouvinte, vamos aplicar essas verdades agora por um momento. Talvez você ainda esteja refletindo na pergunta: qual é o alicerce da sua vida? Todos nós estamos edificando para a eternidade. A grande realidade é, prezado ouvinte, que a palavra de Deus vem nos apresentando a nós um único fundamento, um único alicerce que pode nos valer por toda a eternidade. Você pegou bem isso? Um único fundamento para as nossas vidas. Um único alicerce que vai sustentar. Um único alicerce que não vai ser abalado. E que pode nos valer por toda a eternidade. Diz alguém, mas o que é isto? Eu não estou entendendo. Nós vemos ali em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, 10, 11, enfim, naquela passagem, a respeito de um único fundamento. E lemos ali que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Eu sei que está falando a respeito da Igreja de Deus. E ali nós lemos que este fundamento é Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso, prezado ouvinte? Ao perguntar a você qual é o alicerce da sua vida, eu pergunto a você: o Senhor Jesus Cristo. Ele já se tornou o seu Salvador. Ele já é a rocha da sua vida. Você está construindo a sua vida tendo esta pessoa como seu Salvador? Você está vivendo a sua vida na posse do único que pode lhe valer por toda a eternidade, Cristo, e nenhum outro? Prezado ouvinte, não há um outro fundamento. Vem a palavra de Deus nos dizendo: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amigos, em seus pecados, como temos falado esta semana, na condição em que você se encontra desde que nasceu, você está sujeito a enfrentar o castigo divino por toda a eternidade. Se você vier a partir da maneira em que se encontra hoje de noite, ainda sem o perdão dos seus pecados, você é semelhante a esta casa, que quando chegou a tempestade, caiu. E a palavra de Deus faz questão de dizer: foi grande a sua queda. Foi grande a sua queda. Em seus pecados, se chegava
aquele dia solene na sua vida, de você vir a partir, se o Senhor Jesus Cristo não for o alicerce da sua vida, se Ele não for a rocha da sua salvação, se Ele não for aquela pessoa em quem você está confiado, você vai cair. Você vai cair. E, prezado ouvinte, vai ser grande a sua queda. Vai ser grande. Nós poderíamos nos deter em pensar em Lucas capítulo 16, mas só em pensar naquelas palavras: e morreu o rico e foi sepultado, e no inferno ergueu os seus olhos, estando em tormentos. Foi grande a sua queda. Foi grande. Prezado ouvinte, nós podemos voltar e pensar naquela passagem que nós lemos essas semanas que passaram. Lá diante do grande trono branco, os pecadores que morreram em seus pecados, ouvindo aquela sentença, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Foi grande a sua queda. Não podemos calcular o que será a perda de uma alma por toda a eternidade. Essas reuniões aqui visam que não seja assim para você. Essas reuniões aqui visam que você receba de uma vez por todas o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador todos os dias, como a rocha da sua salvação, como aquele que não vai falhar com você, como aquele que nos momentos mais difíceis da vida será seu companheiro, será a rocha da sua salvação, que não permitirá que você caia. Ah, prezado ouvinte, hoje falando com um colega que esteve presente uns dias atrás numa reunião em Novo Hamburgo, e eu fico com pena dele por estar tão enganado. Falando de um outro amigo que fazia parte de uma determinada denominação que não vem em questão agora. E ele disse: fulano passou por uma prova muito difícil na vida e acabou cedendo e ficou desviado. Mas depois ele se recuperou e voltou para a igreja. Mas depois ele sofreu uma outra prova na vida muito forte. E ele voltou para o mundo de novo. E agora ele está desviado. Prezado ouvinte, o que nós podemos ver nisso? Podemos ver numa pessoa assim, uma pessoa que não tem um fundamento na sua vida. Não tem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Vai e vem numa denominação e nada resolve. Continua em seus pecados. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo nunca se tornou seu Salvador. Está desviado, mas na verdade nunca esteve no verdadeiro caminho. Nunca esteve no caminho apertado que conduz à vida. Senhor Jesus Cristo nunca foi a rocha da sua salvação. E quando uma pessoa dessas vir a partir, vai se deparar com a grande decepção que na realidade nunca teve nada na sua vida e que não estava preparado para a eternidade. Nós queremos que você esteja preparado para o dia da morte.
Nós queremos que você esteja preparado para a eternidade. E por isso o Evangelho vem apresentando o único fundamento que vai lhe valer, que vai sustentá-lo, que não vai permitir que você seja abalado, prezado ouvinte. Quando a morte chegar, aqueles que têm o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador são conduzidos para a presença dEle. O aguilhão da morte não pode ser dado ao crente. A morte não tem poder para conduzir o crente para o tormento eterno, porque Cristo é o seu Salvador. E Ele conduz a pessoa salva para a sua eterna presença. Pensem só nisso. As glórias do céu por toda a eternidade. Nós lemos ali em Hebreus capítulo 7, versículo 25. Eu fiz questão de ler este versículo porque eu acho ele muito precioso. Nós lemos a respeito de Cristo. E lemos as seguintes palavras: que Ele pode, Ele tem poder, baseado na sua morte sobre a cruz e na sua ressurreição, que satisfez a Deus. Ele pode salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus. Prezado ouvinte, eu destaco várias vezes o significado dessa palavra que temos neste versículo. Portanto, pode salvar perfeitamente. Isso significa completamente. Isso significa para sempre. Uma vez salvo, é salvo para sempre. Não pode perder esta salvação. É uma perfeita salvação. É uma completa salvação. Também tem o sentido que Ele pode salvar até o fim. Até o fim. Conduzindo o pobre pecador que nele confia por toda a eternidade na sua presença. Essa salvação vai continuar valendo, porque ela depende do Salvador que morreu e ressuscitou e vive todo o céu. É uma grande salvação e ela está à sua disposição. Pense nessas palavras. Ele pode salvar perfeitamente. Nós vemos os que por Ele se chegam a Deus. Mas se todos quisessem chegar a Ele, arrependidos dos seus pecados, depositassem a sua confiança nele, nós poderíamos ver que Ele pode salvar perfeitamente todos os que por Ele se chegam a Deus. Será que você estará entre os que por Ele se chegam a Deus, prezado ouvinte? Tomara que sim. Tomara que hoje você seja como esse construtor sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E chegou a chuva, correu os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Que o Senhor Jesus Cristo venha ser o alicerce da sua vida, a rocha da sua salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo, prezado ouvinte, será salvo.